galera, TV Vasco Show aqui, sem enrolação, vamos a mais notícias do Vascão, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Craque está disponível no mercado e Pedrinho fará uma proposta para trazer o valorizado jogador. Jogador com muitos gols e o rei das assistências quer voltar ao Brasil e já tem vários clubes interessados. O próprio jogador disse que prefere jogar no Vasco e para que isto aconteça será necessário que o presidente Pedrinho faça uma boa proposta e supere os rivais Flamengo e Palmeiras que querem o jogador. O Vasco precisa muito de um jogador deste nível, que deu 19 assistências em 32 jogos. A janela de transferências ainda nem abriu, mas especulações e planejamentos para a próxima temporada já começaram. Diante disso, um meia que se destacou na Major League Soccer, MLS, praticamente se ofereceu para os times do Brasil. Trata-se de Evander, cria da base do Vasco, que anotou 15 gols e 19 assistências em 32 jogos nos Estados Unidos nessa temporada. Em entrevista, Evander ele afirmou que deseja retornar ao seu país e está aberto a voltar a vestir a Cruz de Malta. Não sair machucado, do Vasco. O torcedor é muito sentimental, é apaixonado. Estava vendo o Vasco x Atlético Mineiro, o Paulinho é declarado Vasco, mas pisou em São Januário e foi vaiado. A gente não sabe o dia de amanhã. Se as portas estiverem abertas para mim, estou à disposição. Meu primeiro objetivo é voltar para o Brasil ou para a Europa, mas voltar para ser visto. Quero estar na seleção, afirmou. Evander quase vestiu a camisa do Flamengo. Com contrato com o Portland Timbers até 2026, Evander confirmou o interesse de times como Flamengo, Palmeiras e até equipes europeias em sua contratação. Segundo ele, no entanto, o clube norte-americano não estava disposto a negociá-lo na época. O rubro-negro carioca fez uma oferta de 34 milhões de reais na oportunidade. Teve interesse de alguns clubes do Brasil. Teve o interesse do Flamengo, teve do Palmeiras, de clubes europeus. Mas eles não queriam vender. Eu não vim por isso. Eu quero voltar para onde vou me destacar. Quero ir para a seleção. Quero aproveitar esse momento da seleção em reformulação para me destacar, disse Evander. Treinador Paiva teve bons resultados, mas não garante vaga para 2025. O presidente Pedrinho está analisando se contrata um treinador mais experiente para conduzir o Vasco, ou se mantém Rafael Paiva em uma aposta arriscada. Rafael Paiva teve bons resultados, mas tem sido duramente criticado pelos torcedores. A derrota por 3-0 para o Botafogo foi a mais dura do período em que Rafael Paiva está no comando do Vasco. Apesar do resultado, o treinador segue bem avaliado em São Januário, e o clube se mantém no objetivo de conquistar uma vaga na pré-Libertadores de 2025. No entanto, conversas sobre a permanência de Rafael Paiva para a próxima temporada só serão realizadas após o fim do Campeonato Brasileiro, como parte do planejamento para o ano de 2025. Se o Vasco conquistar uma vaga na principal competição do continente, a tendência é que o treinador termine o ano ainda mais valorizado dentro do clube. Entende-se que o trabalho de Paiva já é positivo no Vasco em 2024. O treinador pegou o clube na zona de rebaixamento e levou até o 9º lugar do Brasileirão neste momento, sem riscos de rebaixamento e mirando uma competição internacional em 2025. A campanha da Copa do Brasil também foi bastante valorizada, com a volta do time às semifinais depois de 13 anos. Contra o Botafogo, o Vasco foi derrotado com Rafael Paiva pela primeira vez no Rio de Janeiro. O time até então não havia perdido nenhum clássico carioca, além de estar invicto em seu São Januário. A equipe sofreu apenas uma derrota jogando em seu estádio nesta temporada, para o Criciúma, ainda sob o comando de Ramon Dias. A responsabilidade de Paiva aumentou e a pressão também subiu. O departamento de futebol do Vasco tem a expectativa de terminar o Brasileirão entre os 8 primeiros da tabela. Recentemente, o período de 5 jogos sem vitórias no campeonato gerou incômodo no clube e na torcida. Mas o time fez o dever de casa contra Cuiabá e Bahia e voltou à luta na parte de cima. Paiva também teve de lidar com problemas dentro do elenco. As lesões diminuíram as opções do treinador, que precisou reformular a equipe com a temporada em andamento, principalmente após as perdas de David e Adson pelo restante do ano de 2024. Galdames negocia com a Universidade Chile. Galdames perdeu espaço no Vasco da Gama nos últimos meses e negocia sua transferência para a Universidade Chile. O meia Pablo Galdames negocia uma transferência para a Universidade Chile. O jogador perdeu espaço no Vasco nos últimos meses e quer ter mais sequência na temporada que vem. Com o contrato até o fim de 2024, Galdames não deve seguir em São Januário.
O chileno chegou ao Vasco no início do ano, vindo do Genoa da Itália, em uma operação entre dois times que eram da 777 Partners. Apesar do bom início, com gols na Copa do Brasil e no Carioca, Galdames perdeu espaço durante a disputa do Brasileirão e chegou ao fim da fila no elenco. Nos últimos jogos, Galdames recebeu oportunidades e teve atuações regulares, como na vitória contra o Bahia. Mesmo assim, pelo salário que o jogador recebe e o baixo aproveitamento em 2024, o Vasco não deve negociar uma extensão do contrato para o ano de 2025. Outros clubes do Chile demonstraram interesse na contratação do meia nos últimos meses, como a Universidade Católica. O Vasco tentou liberar o jogador na última janela, mas não fechou nenhuma negociação. Galdames atuou em 27 partidas nesta temporada. Foram 2 gols e 5 assistências neste período. Com Ramon Dias, o volante teve mais regularidade, mas com Rafael Paiva ele só foi titular em uma oportunidade.